Estamos de volta ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão, numa parceria com a Secretaria de Estado de Educação. O Enem está chegando e suas dúvidas não podem ficar para depois da prova. Participe ligando ou passando um e-mail para o Plantão Enem ao vivo. Hoje, as professoras de plantão vão tirar dúvidas sobre inglês, espanhol e redação. São temas e dicas que podem cair nas provas. Você acha que o cachorro do espanhol é o nosso cachorro no português? Vamos dar uma olhada no vídeo do espanhol. Quem tem a língua portuguesa como a sua primeira língua já tem uma vantagem na hora de aprender o idioma espanhol. É que o português e o espanhol são línguas que vêm do latim, mas isso não quer dizer que a grafia, a gramática e o sentido das palavras sejam os mesmos. Por exemplo, os falsos cognatos são palavras semelhantes em duas línguas, no caso espanhol e português, ou na grafia ou na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Um exemplo corriqueiro é cachorro, que não é cão, mas filhote de mamífero. Cachorro de leão, cachorro de tigre. Embaraçada é grávida. Acordar não é despertar, mas sim lembrar. Me acuerdo de todo. Uma comida exquisita, no espanhol, é uma comida deliciosa. Extrañar não é achar o outro estranho, mas sentir a sua falta. Te extraño mucho. Fechar é colocar a data. E cerrar é fechar a porta. Sobrenome é apelido. E apelido é sobrenome. Saco é paletó. Pelo cabelo e velho pelo. Polvo significa poeira. E pulpo é o polvo. Tico não é o nome do menino, mas o próprio menino. Portanto, não confie no portunhol. Professora Consolação, os alunos então têm mesmo que se preocupar com os falsos cognatos no espanhol? Sim, mas até certo ponto. Os falsos cognatos, eles representam uma dificuldade da língua espanhola devido à semelhança que a língua espanhola apresenta com a língua portuguesa, por serem línguas irmãs. Mas voltamos à ideia do contexto. Se o aluno encontrar um falso cognato, uma palavra que ele, como a gente brinca, falso cognato, falso amigo, ele contextualiza aquela palavra, ele não deve confiar sempre, mas com atenção, com a lupa, ele vai conseguir identificar que aquela palavra não está correspondendo fielmente ao significado dela em português. Né, Consolação, assim, em relação à analogia com a lupa, né, o detetive, né? Então, o que o detetive faz? Ele desconfia das provas. Ele não vai numa prova, numa evidência que está ali, né? Ele não vai diretamente, ele vai contextualizar, ele vai buscar evidências ao redor daquela palavra. E também na ideia do geral do texto. A ideia geral do texto é extremamente importante, porque ela vai vai ajudar ao aluno, né, vai ajudá-lo na hora de compreender o texto, o tema geral vai ajudá-lo contextualizando. Isso, e na preparação, assim como em qualquer outro conteúdo, ele precisa ler. E ler muito. Eu costumo dizer que ele deve ler desde bula de remédio, que a gente nunca lê, até pacotes de supermercado. Porque aí vai enriquecendo o vocabulário e o contexto, Contexto. né? E nós, aqui na nossa região, Belo Horizonte um pouco mais, na minha região muito menos, eu sou de Timóteo, então muito menos, a gente tem contato direto com a língua espanhola. Então, é buscar mesmo onde tem essa fonte. A internet é uma fonte riquíssima para o aprendizado desses falsos cognatos e brincar com eles. Eu sou muito a favor
do aprender brincando. Se eu respiro e falo ao mesmo tempo, por que eu não posso aprender e brincar e divertir com isso? Né? E eu queria aproveitar para a gente responder mais uma pergunta de telespectador. As perguntas estão chegando por e-mail e por telefone. Rafael, o que você tem para a gente? Olha só, o Gabriel aqui de BH, professora, quer saber quando se usa o muy e quando se usa o mucho. É uma questão muito peculiar. O muy, você deve usá-lo antes de advérbio e adjetivos. E o mucho, em situações em que ele não apareça. Isto, se ele praticar bem a leitura, isso se torna mecânico. Isso. E o Gabriel também, Gabriel, você deve se lembrar que você, na hora da prova do Enem, você estará num processo de receber a informação. Não passivamente, claro. Você vai receber a informação do texto, você está processando a informação. Né? E isso, né, essa diferença aí do muy, que está antes de advérbio, e isso é extremamente importante na leitura, na compreensão do texto. Leve isso como uma dica, né? Como uma pista, né, de reconhecimento das classes gramaticais. Ele só será importante na prova do Enem para a compreensão do texto, visto que a questão em si, ela será apresentada, partindo do princípio do modelo anterior, ela será apresentada em língua portuguesa. Então, o que ele precisa com o muy e o mucho é compreender que ele significa o nosso muito. É a intensificação das palavras, dos adjetivos. Mas é um advérbio intensificador. E que ele não precisa preocupar. Eu acredito que o Enem não vai colocar questões gramaticalistas, e sim questões de compreensão e uso no contexto. Mas, Consolação, isso também, o que ele dá intensifica, isso é uma pista para quem está lendo. Porque o autor, quem escreveu, ele usou aquela palavra com propósito. As palavras escolhidas no texto pelo autor, elas são escolhidas tendo em vista o objetivo comunicativo do texto. Exatamente. Então, ali tem uma ênfase. E ele tem de ficar atento, como conosco no inglês, a gente tem de ficar atento nos modais, no may, no might, no must. Eu acredito que a preocupação do Gabriel deve simplesmente entender que o muy ou mucho representa simplesmente um intensificador. Professora, olha só a dúvida da Karina, daqui de BH também. Espanhol e castelhano são a mesma língua? Com certeza. São duas faces da mesma moeda. E aí existe uma grande história do castelhano para o espanhol, é a mesma língua. Espanhol ou castelhano. Hoje se usa mais a nomenclatura espanhol. Algumas variantes, alguns hispanos usam mais castelhano. Tranquilo, a mesma coisa. Consolação, veja se eu estou certa, porque, na verdade, né, para você considerar uma língua, é muito mais a parte escrita, né? O formal é que determina se é uma língua só ou se são várias línguas. Porque o oral, é claro que a gente vai ter variedade, inclusive aqui dentro de Minas Gerais, né, de sotaque, de usos de palavras diferentes. Mas o que conta para você falar se é uma língua só ou se são duas línguas diferentes é a escrita formal. Com isso, os alunos podem buscar fontes de textos em sites, livros, tanto de espanhol da Espanha quanto da América Latina. E o inglês da Austrália, do Canadá de preferência, hein? Mas pode ser do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra, sem nenhum África problema. do Sul. Da África do Sul, estava esquecendo da África do Sul. Jamaica também fala inglês como primeira língua, né? É verdade. E aí, será que tem mais alguma pergunta aí? Temos, olha só. 3 perguntas em uma. Aprender espanhol é fácil? É mais fácil que o inglês? E como posso aprimorar o que sei de espanhol em pouco tempo? É a pergunta da Priscila, de BH. O aprendizado é sempre fácil quando é prazeroso. Qualquer aprendizado precisa ser prazeroso. Se é mais fácil que o inglês, se é mais difícil que o inglês, é muito particular. Eu não diria que ele é nem mais fácil nem mais difícil, mas pela semelhança com a língua portuguesa, isso tende a facilitar um pouco. Mas eu repito, tem que ter atenção e cuidado com essa facilitação.
E para se preparar em pouco tempo, bom, para preparar em pouco tempo, fazer plantões noturnos, eu acho que só assim. E também, preparar também pode ser ouvindo muito. Como eles gostam muito de música e vivem sempre com os headphones, né, os fones de ouvido, sempre eles estão ouvindo alguma coisa, o rádio está ligado, né? Então, procurem por programas em espanhol, programas em inglês, para ouvir, porque isso vai ficando no subconsciente. Vai treinando o cérebro, né? Exatamente. E aí a gente tem essas uma palavras série... vão acomodando no cérebro. E aí nós né? temos um problema com relação à questão musical, porque o nosso país não intensifica muito essa questão da música latino-americana, da música espanhola, mas existe um leque muito amplo dessas músicas e pode buscar em outros, porque a gente só conhece Shakira, Alejandro Sanz e outros do gênero, mas existem outros que valem a pena, como Lúcio Gatica, Luiz Miguel e outros mais. E se não encontra nas rádios, na internet, com certeza se encontrará. Ok. Professora, eu gostaria de pedir uma dica, então, específica para quem vai fazer a prova de espanhol do Enem. Bom, essa dica é específica, mas ao mesmo tempo abrangente. Eu gosto muito de começar a interpretação do texto pelo contrário. Como assim? Lendo as questões, antes de ler o texto. Porque, principalmente, que as questões são em português. Quando você lê as questões antes de ler o texto, e os textos são normalmente textos curtos, você, quando vai ler o texto, você já tem uma ideia dele. E você já vai ler o texto sabendo que você precisa compreender. No meu ponto de vista, isso esclarece bastante para a compreensão e encontrar a resposta que ele precisa marcar. Porque isso vai de encontro ao objetivo de leitura, né? Nós Isso. temos objetivos diferentes de leitura. E na hora da prova, Ele o tem que objetivo acertar. dele é acertar as Acertar. questões, né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você acabou de falar. Então, se seguirem as minhas dicas, vejam o global, Isso. leiam as questões, aí eu acho que a gente está complementando. diante de uma na verdade, de dois efeitos contrários. Né? Você está dizendo de ler as questões. Do nosso lado, eu diria que é preciso primeiro ler o texto. Então, porque sem a leitura do texto, ele não consegue captar o que está para baixo. Agora, se do ponto de vista da língua estrangeira, isso é uma dica facilitadora, é só para a gente fazer a distinção. Exato. Eu sou mais também do global, para o específico. Tá. E aí a gente vai começar a caminhar para o próximo bloco, então, depois de ter falado do espanhol. E pessoal, se liga, na hora do exame é importante não empacar numa questão difícil. A prova é longa e o tempo é curto. Se tiver difícil, passa para a próxima. Boa dica, Rafa. E o Plantão Enem ao vivo volta já. Aproveite o intervalo e mande a sua pergunta pra gente.